E aí, pessoal? Então, voltando aqui, no vídeo passado eu falei sobre potenciação, tá? Então agora vamos falar sobre a radiciação. Então, ó, como é que é a radiciação, pessoal? A radiciação é a raiz de um número, a raiz enésima de um número. O que eu estou pensando? Tem uma quantidade n de números, um número que ele multiplicado n vezes, tá, dá A. Essa seria a ideia, né? Se aqui tivesse uma resposta, seria como se fosse assim, ó. B vezes B vezes B, vezes B, n vezes, ou seja, B elevado a n, tá, é igual a A. Se isso aqui acontece, então a raiz enésima de A é o B. Então, que número que eu multiplico n vezes que dá A? Essa é a minha pergunta. Tá bom? Beleza. Mas da onde vem essa ideia, né, pessoal? Então, a gente sabe que, tá ali, ó, o 2 elevado a 1, né, é 2. Mas eu poderia pensar bem assim. Será que tem um 2 elevado a x vezes 2 elevado a x que desse 2? Né? Desse 1 aqui? Bom, pelas propriedades, isso aqui poderia acontecer. Tá? Não tem problema. Usando as propriedades de potência. Por isso que eu fiz aquele videozinho todo de potência. Então quer dizer o quê? Então as propriedades de potência, isso aqui é o quê? 2x mais x é igual a 2 elevado a 1. Tá? E aqui, ó, eu estou falando o quê? 2 elevado a x mais x, que é 2x, é igual a 2 elevado a 1. Então, ó, tem um número ali, tá? Ele é o mesmo, né? 2x vezes 2x. Que eu multiplico ele por ele mesmo e a resposta é 2. Tá? Tem uma propriedade de potência aqui, ó. Se isso aqui é uma igualdade e a minha base é igual, então quer dizer que os expoentes também são iguais. Isso aqui quer dizer que 2x é igual a 1. Então, fazendo uma equaçãozinha de primeiro grau, o x é igual a meio. Tá? Então, o que eu estou falando? Que 2 elevado a 1 sobre 2 vezes 2 elevado a 1 sobre 2 é igual a 2. Só que eu já aprendi que o número que eu multiplico ele por ele mesmo, que dá 2, é a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é 2. Então quer dizer o quê? Que a radiciação eu posso representar como uma forma de potência. Tá? Então, quer dizer que a raiz quadrada, né, de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1 sobre 2. Tá? Aqui a gente tem que lembrar que tem alguns expoentes escondidos. Né? Na raiz quadrada a gente não bota o 2. Aqui eu estou colocando. E quando o número é ele mesmo, então a gente bota um expoente 1. Né? Então o que acontece? O expoente da raiz, ele vira o meu denominador. E o expoente do carinha lá de dentro, ele vira o meu numerador. Ou seja, então, se eu tenho assim, tá? Raiz quadrada de n m de um numerozinho lá, isso aqui é a mesma coisa que m sobre n, né? A elevado a m sobre n. Então, o carinha que está com A fica em cima, o carinha que está com a raiz fica embaixo. Beleza? Então, é essa a ideia da raiz, da radiciação. Beleza? Deixa eu ver aqui algumas questões que vocês mandaram ali no grupo. Então, a Bia fala assim, na F, né?
A f pede o seguinte: 0,1 como potência de base 10. Então, aqui, pessoal, a gente tem que saber fazer algumas interpretações, tá bom? 0,1, né? Como é que eu posso pensar isso numa fração, tá bom? A gente está trabalhando bastante com frações agora. 0,1 é a mesma coisa que 1 décimo. Como é a mesma coisa que igual. Então, 1 décimo igual a potência. Eu quero saber quem é a potência. Então, o n aqui na base 10. É isso que eu estou perguntando, tá? Então, ó, eu sei que eu posso fazer algumas transformações. Se está 1 décimo aqui, ó, é a mesma coisa que eu inverter. Toda vez que eu vou inverter, se aqui a potência era 1, eu repito o número e eu só coloco o sinal negativo. Então, esse aqui vira 10 sobre 1, né? Que é a mesma coisa que 10. E aí dá 10 elevado a n. E aí lembra aquela propriedade. Se a base é a mesma, 10 e 10, então os meus expoentes são iguais. Ou seja, 0,1 como potência de base 10 é a potência menos 1. Tá? Vamos fazer a próxima. A G. 9 como potência de expoente meio. Tá. Então, eu já sei que eu tenho 9 como igual. Eu tenho eu já sei qual é o expoente aqui no caso agora. Então, ele é meio. E eu não sei o que é o número, né? Então, aqui é A. Tá? Eu tenho um número que, quando eu faço A elevado a meio, dá 9. Certo? Isso. Então, quem é esse número, né? Que, ó, eu posso pensar, A elevado a meio é a mesma coisa que a raiz, né? Sempre que eu vejo uma fração, eu já boto uma raiz, é mais fácil, tá? Com a raiz quadrada, né? O 2 aqui, elevado a 1 na potência, e um número aqui dentro. Então, qual é o número que a raiz quadrada dá 9? É 81, né, pessoal? Então eu posso escrever isso aqui, ó, como 81 na raiz quadrada, que é a mesma coisa que 81 elevado a essa potência aí que ele está pedindo. Meio. Tá? Então a mesma coisa aqui, né? Era 10 elevado a menos 1, né? É isso aí. É isso que a gente vai ter. A gente está procurando uma potência que eu levo a raiz, eu levo ao meio e a resposta é 9. Né? Eu escrevo como 9. Então, ó. Mesma coisa a H, ó. Vou fazer só mais essa. Tá? Isso aqui agora está sendo mais interpretação. Menos 32 como potência. Então eu quero escrever com uma potência. Tá bom? De base menos meio. Então, ó, eu sei que o menos 32 é o que eu quero escrever. Como é o igual? É uma potência que eu sei que a minha base é menos meio. Tá? Então eu estou levando isso aqui a um expoente. Né? Falta descobrir qual que é esse expoente. Vamos lá. Se esse carinha aqui é menos e aqui está dando menos, o que eu sei? Que o meu n é ímpar. Então esse aqui é ímpar. Né? A gente já começa por aí.
Se fosse par, viraria mais. Tá bom? Então, vamos pensar. Como é que eu posso escrever o 32 numa potência, numa base 2? Aí a gente vai lembrando. 2 vezes 1 é 2 sozinho é 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Vezes 2 é 16. Vezes 2 é 32. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que menos 2 elevado a 5. Ó, faz sentido, né? O menos e o ímpar continua negativo, tá? Só que eu quero que seja menos meio. Ó, mas menos 2 é a mesma coisa que... Opa! Menos 2 é a mesma coisa que menos 2 sobre 1. Então, desse daqui para cá, ó, o que está faltando? Inverter. Então, fica menos meio elevado a menos 5 é igual a menos meio elevado a n, né? Mesma base, iguala os expoentes. Então, essa aqui seria a nossa potência, né? Como escrever o menos 32 de uma potência que a minha base é menos meio, tá bom? Bom, pessoal, espero ter ajudado. Viram que a radiciação não é tanta coisa, né? O negócio maior é saber essas propriedades, tá? Então tem mais propriedades de potência do que de radiciação. Se vocês continuarem com dúvidas, vocês podem me mandar perguntas. Mandem também o que a professora Bia passou, mais ou menos, que aí eu dou uma olhadinha, tá bom? Beijos.